Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no 35º dia do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 25 de maio de 2019. Hoje é sábado. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é a porta da fonte. Eu dei o nome para essa porta da porta da cura. O texto-chave está em Neemias capítulo 3, versículo 15 ao 27. Vamos ler? A porta da fonte. Reparou a Salum, filho de Col Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu. Ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Jerusalém. Então, esta, irmãs, é a sexta porta que nós estamos, é a porta da fonte. Ela era uma porta que dava para as fontes, né, para uma fonte de água ali em Jerusalém. Está falando que ela era perto do rio Selá e junto ao jardim do rei. E também perto dos degraus que descem da cidade de Davi. Então, essa porta, eu dei o nome dela para a porta de cura. Nós já falamos as 5 outras portas. Não foi fácil, né? Foi bem confrontante, foi bem desafiador, mas hoje eu quero falar da porta da cura. A, a porta da fonte, irmãs, eu acho que é a porta chave para que a gente possa ter toda a cura para as outras portas, ter toda a força para a gente resolver as outras portas. Aí talvez você fale, por que você não falou dela primeiro, né? Mas é porque às vezes a gente precisa fazer a faxina primeiro para você ver o que você vai precisar para limpar aquelas coisas. Não é verdade? Porque às vezes você pega aquilo que você precisa para limpar e você começa a fazer a faxina, depois você tem que estar voltando para pegar outros produtos para limpar aquele lugar. Então, eu quis seguir a ordem das portas e eu achei fantástico porque chega na porta da fonte. Então, é importante que a porta da fonte esteja completamente restaurada. Essa porta das águas, nós vamos precisar de muitas águas para fazer a limpeza das outras portas, né? Lavar os lugares que foram sujos, que foram assolados, como nós falamos ontem da porta do lixo. Esse lugar da porta do lixo precisa ser lavado com águas vivas. E vamos falar dessa porta da fonte. Hoje o Senhor quer te curar. Hoje o Senhor quer trazer cura nas nossas vidas, nas nossas emoções, naqueles lugares aonde a gente vacilou, aonde a gente deixou, perdemos a rédea das coisas e quando vimos, aquelas portas foram assoladas, como nós vimos ontem a porta do lixo. Quando a gente olha para trás, a gente vê que aquela porta foi assolada, perdemos o controle, talvez perdemos a chave e aquela porta virou uma porta de lixo, né? Ou as outras portas que nós falamos. Eu quero ler Êxodo, capítulo 15, e o versículo 23 a 27. Êxodo, capítulo 15, versículo 23 ao 27. Afinal chegaram a Mara, né? Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto. Não, vamos ler o 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Eles caminharam 3 dias no deserto, não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. Mara significa amargo. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que nós vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhe ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, se você fizer o que é reto diante dos meus olhos, se deres ouvido aos meus mandamentos e guardarem todos os meus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas, junto àquelas águas. Olha que coisa mais maravilhosa do planeta, irmãs. Um povo no deserto, cansado, né? Depois de 3 dias de caminhada, precisava de água. A água é fundamental, até para aqueles que não gostam de beber água. Imagina para aqueles que gostam. Eu sou uma pessoa que eu bebo muita água, já bebi muito mais, já cheguei a beber 3, 4 litros de água por dia. Hoje eu bebo menos, na faixa de 2, 1,5, 2. Mas é, 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 eu não consigo imaginar ficar sem água. Não consigo. E então você está no deserto, passar um caminho de 3 dias, desejar água. E quando chega a uma cidade desejando água, você encontra águas amargas. Ali o povo fala o que nós vamos beber. Moisés clama ao Senhor. Deus mostra uma árvore para Moisés. Moisés vai para perto daquela árvore. Lá ele encontra águas e ele toca nessas águas e as águas se tornam doces, porque nesse lugar de Mara, todas as águas que encontravam estavam amargas. Mas Deus, no lugar que ele vai mudar essa água, ele dá estatuto e ordenança. E ele ainda provou, e ali os provou. No lugar da água amarga, irmãs, Deus está nos provando. Nós somos essa fonte. Nós somos essa fonte. Nós vamos ouvir que mais para frente que Deus fala que nós somos a fonte. É de nós que vai sair essas águas. Essa porta da fonte, ela é nós, né? Está em nós. Deus quer fazer dentro de nós um lugar de fontes. Jesus é a nossa fonte. Jesus é a nossa árvore frondosa. E ele leva o povo ali e ele fala: se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês guardar as minhas palavras, as, as enfermidades que veio sobre o povo do Egito, que Deus estava trazendo correção para aquele povo por causa da idolatria, né? Que eles adoravam ali tudo quanto é tipo de deuses falsos. Então Deus trouxe uma correção para aquele povo. Deus está dizendo: não vai vir sobre vocês. Mais uma vez eu vou explicar, não é que nós não vamos passar dificuldade, mas existe uma diferença entre provação e tribulação. Provação é Deus te provando, você vai no final daquela batalha, daquela luta, você vai ser aprovado, você vai ter recompensa, você vai ter, Deus vai te elevar no nível, em todos os níveis, né? Todos os níveis, seja espiritual, em todos os níveis, para você ser uma pessoa melhor. A tribulação muitas vezes é fruto da desobediência, fruto do pecado. Deus pode entrar com providência, pode mudar todas as coisas, mas é algo muito mais trabalhoso, porque é fruto da nossa própria desobediência, né? E aí no final ali ele leva Moisés para um lugar de 12 fontes e tinha 70 palmeiras que acompanhavam junto a essas águas. É esse lugar que Deus quer nos levar hoje, irmãs, um lugar de cura, um lugar de 12 fontes. Nós vamos falar de 12 portas. E eu já adianto aqui para vocês que nessas portas Deus quer fazer fonte, né? A porta do lixo não vai ser mais porta do lixo, ela vai ser uma fonte. A porta do vale já não vai ser mais aquele vale, vai ser uma fonte. Fonte de quê? De águas doce. Será que nós temos sido água doce? Deus quer nos transformar numa fonte. Talvez muitas de nós não somos nem águas amargas, nós somos seca, não tem mais nem fonte. E deve ser decepcionante quando você vê uma fonte. Imagine você com sede, num deserto, com calor, e você vê uma fonte e você vai quente para beber aquela água e chega lá, ela é amarga. Assim tem sido muitas de nós, irmãs. Uma mulher que você olha, talvez você acha bonita, talvez você acha que ela tem mais coisas do que você tem, né? Talvez você fale, nossa, ela tem um casamento que eu não tenho, ela tem um trabalho que eu não tenho. Nossa, essa mulher deve ser plena, deve ser feliz. E quando você chega, ela é uma fonte amarga. Só jorra amargura, só jorra desgosto, só jorra tristeza.
E o Senhor quer nos transformar numa fonte de águas doces. Ele quer nos levar para um lugar onde há 12 fontes. Aí você pode correr para lá, correr para cá, né? Se deliciar. E tem 70 palmeiras para você descansar. A fonte, ela está ligada ao descanso. Jesus é a nossa fonte de água viva. Jesus é o nosso descanso. Eu quero ler a história da mulher samaritana, capítulo 4 de João. Vamos ler essa história da mulher samaritana. Se bem que, capítulo 4, versículo 2. Se bem que Jesus mesmo, não, vamos para o versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário atravessar a província de Samaria. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Você lembra que eu falei que nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo para nós vivermos uma vida sensível ao Espírito Santo? Que Jesus é um Deus presente, que Jesus era um Deus sensível. Ele era? Não, ele é, né? Ele é sensível ao Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo, ele viveu 3 anos e meio nessa terra fazendo, ele viveu 33 anos, né? Mas os 3 anos e meio ele viveu fazendo o ministério dele na sensibilidade do Espírito. Ele levantava e ele dormia seguindo a orientação do Espírito Santo. Então aqui a gente traz mais essa lembrança, porque estou falando isso porque às vezes, irmãs, no decorrer dos dias a gente vai esquecendo das coisas que foram faladas. E que é muito importante para nós. Então, Jesus, que era guiado pelo Espírito Santo, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia, e era necessário, ele entendeu no Espírito que era necessário atravessar a província de Samaria. Tinha outro caminho para ele passar, se ele quisesse chegar na Galiléia, mas era necessário atravessar. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sigar, perto da terra de Jacó, perto da terra que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Olha só o nome da fonte. Nós somos uma fonte, a fonte da Rose, a fonte, coloca o seu nome na fonte hoje. Eu sou uma fonte, tá? Jacó já tinha partido há muitos anos, ele tinha dado terra para o seu filho José, mas existia uma fonte ali com o seu nome. Quando a nossa vida, irmãs, ela é uma fonte. As pessoas vão conhecer a gente como uma fonte. Talvez elas não tenham esse linguajar bíblico, mas eles vão te conhecer como uma fonte. E aquela ali jorra água amarga. Aquela ali jorra água doce. Ontem eu estava conversando com uma... Conversando não, ela me mandou um recadinho, nem respondi ainda. Foi à noite, eu mandei um recado para ela, ela mandou um recado para mim à noite. E pensa num doce de mulher. Pensa num doce. Fechou a minha noite com aquele doce. Na verdade, eu vou falar o nome dela hoje, porque eu quero honrar essa mulher. O nome dela é Selene. E ela é um doce de mulher. Você é um doce, você é uma fonte doce, viu, Selene? Suas palavras, às vezes, ela entra no nosso coração e ela derrete o nosso coração com a sua doçura. Não tem costume de fazer isso, né, irmã? De falar o nome das mulheres no devocional. Eu acho que eu tenho vontade de honrar todas. Tem muitas que passam, que é fonte de doçura. Mas ontem ela fechou a minha noite com uma palavra de doçura, né? Nem respondi ela ainda, que já estava tarde da noite. Mas ela é um doce. Eu conheço a Selene há 25 anos já. E todas as vezes que encontra com esta mulher, ela é um doce. E eu não tenho costume de falar nomes porque eu acho que a glória e a honra da palavra de Deus que nós estamos falando é do Senhor. Mas o Senhor, ele dá honra a quem tem honra, né? Dá honra a quem tem honra e me dê vontade de falar, tá bom? Então eu quero falar isso. A fonte de Jacó, né? Nós temos uma fonte. Como você é chamada? Como é que é a sua fonte? E ele estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentando-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, nisso veio uma mulher, olha, veio uma palavra, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ele estava ali sentado, cansado da viagem. Muitos têm passado por nós, cansado da viagem.
E eles nos pedem, dá-nos de beber. O próprio Jesus pede para nós, dá-nos de beber. Ele é a nossa fonte, nós bebemos dele, mas às vezes ele pode sentar juntinho de você e falar, dá-me de beber. E o que nós temos para dar para o Senhor? Será que nós temos água doce? Né? E ele diz, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Jesus fez isso de tirar os discípulos e dizer, eu vou ficar sós com essa mulher. É necessário eu ter um tempo a sós com essa mulher. Então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu é que ia me pedir, e eu te daria águas vivas. Respondeu ela, Senhor, tu não tem como tirar a água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tem as águas vivas? És tu, porventura, maior do que Jacó? Maior do que o nosso pai que nos deu esse poço, essa fonte, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gados? Afirmou Jesus, quem beber desta água aí, dessa fonte de Jacó, vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber das águas que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, as águas que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precisa vir aqui buscar. Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Vou parar aqui um pouquinho antes de chegar no versículo final. Irmãs, Jesus estava entrando ali num diálogo com esta mulher. Eu disse para vocês que a fonte da água também está ligado a um tempo trabalhoso, né? É um tempo trabalhoso na nossa vida, é um tempo de dificuldade, porque a gente tem que encontrar água. A gente viu ali com Moisés, era um tempo trabalhoso, ele estava no deserto, caminhando. Essa mulher aqui estava indo buscar água, antigamente era difícil, né? Não é igual hoje que você abre a torneira e a água está ali a jorrar para você. Talvez por isso nós não valorizamos tanto a água, talvez por isso nós não entendemos muito essa parábola, muitas vezes, essa história, quer dizer, porque nós não entendemos a dificuldade que era antigamente de ter água. A gente não entende o valor de pessoas que construíram poços que deixaram para outros. Como está dizendo aqui, Jacó construiu esse poço. Jacó bebeu dessa água e deu aos seus filhos. É tempo trabalhoso. A reconstrução das portas, ó, já estou na reconstrução do templo já. Eu vou longe, irmã, essa mente minha é uma benção. A reconstrução das portas é um tempo trabalhoso. Mas nesse tempo trabalhoso, Deus quer nos levar a essas 12 fontes que eu falei lá em Êxodo e quer te levar-nos debaixo dessas palmeiras, né? 70 palmeiras. E ali ele fala com ela, se você beber da água que eu te der, dentro de você vai jorrar uma fonte de água viva, uma fonte para a vida eterna. Não vai se acabar essas águas, não vai secar, não vai ficar amarga. E é isso que nós precisamos, irmãs. É isso que nós precisamos. Essa fonte de água viva, essa fonte eterna. Ontem mesmo eu recebi várias mensagens de muitas mulheres. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Parecia uma epidemia ontem de que eu ouvi. Quantas mulheres cansadas, desgastadas, desmotivadas. Nós precisamos encontrar essa fonte. Vamos sentar na beira desse poço hoje? Vamos ser a mulher samaritana e deixar o Senhor falar conosco? E aqui quando eu parei aqui, que ela disse, então eu quero, né? Quando ele coloca tudo, quando Deus nos mostra tudo que ele tem para fazer, a gente diz, eu quero. E Jesus fala assim, aí Jesus começa a tocar no ponto. Porque tem pontos na nossa vida, que são aquelas portas que eu falei antes, que nos impede de beber as águas vivas, que nos impede de entender os mistérios de Deus.
Então ele entrou no ponto na vida dela. Assim como Deus também entrou no ponto na vida ali quando Moisés foi clamar: olha, Senhor, o povo quer água. Nós estamos numa cidade que tem água amarga. O Senhor falou: então eu vou provar vocês, eu vou te dar estatutos. Se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês buscarem, escutarem o que eu estou falando, aí Deus traz aquela fonte, 12 fontes, não traz uma, não traz duas, porque Deus, nosso Deus, tem uma coisa que ele é maravilhoso, é a abundância. Lembra que eu falei da porta do peixe? Ele é um Deus de transformação, de multiplicação, ele é o Deus da abundância. Com Deus não tem miséria, não tem um, não tem dois, ele já dá logo é 12. Mas ele quer entrar em pontos na nossa vida. Qual é o ponto na nossa vida que, ao invés de nós sermos fonte de água viva, nós somos deserto, nós somos mara, nós somos águas amargas? Eu não sei qual é o ponto na sua vida. Nós temos que descobrir com o Senhor, porque é Ele que tem que trazer a luz para a gente enxergar. Na vida da mulher samaritana, algo tinha a ver com o casamento, tinha a ver com o relacionamento dela íntimo. Então, Jesus diz para ela no versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá. Ali ele confronta essa mulher. E a gente tem que aprender a ouvir os confrontos de Deus. Um dia, eu acho que eu disse aqui no devocional, quando Deus me confrontou: você é covarde. Você é uma mulher covarde. Você não tem coragem de falar a verdade. Você muitas vezes tampa o sol com a peneira. Apesar de ter um chamado profético, apesar de ser uma mulher de guerra, apesar de ser uma mulher de fé, você é covarde. Acho que tem uns 3 anos que Deus falou isso comigo, ou 4 ou 2, sei lá, não lembro. Só sei que foi um confronto que eu tive que me despir da minha covardia, dos meus medos, das minhas fraquezas e dizer: a partir de hoje, me ajuda a ser uma valente pela verdade. Não vou sair esmagando a cana quebrada, não vou sair destruindo nada, mas o que o Senhor colocar na minha boca, eu não vou reter mais. Para mim, em primeiro lugar, irmãs. Para mim, em primeiro lugar. Porque a nossa fonte, amanhã talvez eu vou falar disso, um outro pedacinho. A nossa fonte, em primeiro lugar, é para nós. Tá vendo aqui que Jacó tinha uma fonte que ele próprio bebeu e ele dava aos seus filhos. Tem muita gente querendo ser fonte de água viva para jorrar para a multidão, né? Jorrar para o povo ver que você é uma fonte maravilhosa. Não. É para você em primeiro lugar. E aí aqueles que estão cansados da viagem, que estão passando por ali, vão ter o prazer de beber das suas águas. Aí ela disse, vamos voltar aqui, ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: você disse bem, você não mentiu. Disseste bem, não tem marido, porque você já teve 5. E esse que você tem agora não é o seu marido. E aí ela disse: vejo que tu és profeta. Porque revelou algo profundo, né? E ela diz no versículo 22, aí ela quer resolver fazer uma pergunta, porque quando nós encontramos o nosso dilema, nós resolvemos fazer uma pergunta, né? Nós resolvemos conversar com Jesus. Aí ela pergunta: nossos pais, ela tinha um dilema e ela perguntava: nossos pais adoravam neste monte, mas os judeus, entretanto, diz que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe a mulher: pode crer que me é chegada a hora, quando nem neste monte e nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Mas vós adorareis. Não, mas vós adorais o que não conheceis. Vocês, samaritanos, estão adorando o que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso foi Jesus que falou lá, né? Mas vem a hora e chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para ser seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui termina, eu vou parar aqui nessa conversa. Dali para frente ela virou uma discípula, dali para frente ela virou uma fonte de água viva e ela foi para a cidade e ela ganhou muitos naquela cidade com seu testemunho. Quando Deus toca no assunto do relacionamento dela, era a ferida que ela tinha. Porque uma mulher que tem 6 maridos, irmãs,
Ela não deve estar bem emocionalmente, né? Alguma coisa acontece, coitada. Imagina as frustrações, né? Talvez um deixou ela, talvez o outro traiu ela, talvez. Não se sabe o que que aconteceu, mas ela devia ter as suas lacunas. E talvez ela devia estar dizendo: é assim mesmo, tenho que me acostumar com isso aqui. Mas Jesus vem e ativa nela essa fonte, muda as águas amargas daquela mulher, transforma as águas, a vida dela em água doce e se apresenta para ela: eu sou a fonte. Se você beber de mim, você também vai se tornar uma fonte. E é isso que o Senhor quer fazer conosco hoje, tá? Ele quer te transformar em uma fonte de água viva, água doce. Eu quero ler João capítulo 7, 37 a 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Hoje eu acordei com uma palavra no meu coração: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem hora que nós nos enganamos a nós mesmos. Nós achamos que temos fé e nós não estamos tendo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus está dizendo que para ter esse rio de água viva correndo dentro de você, é necessário que quem crer em mim. Se você não crê que Deus pode mudar uma situação, se você não crê que Deus pode fazer algo, nós estamos sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que chama a atenção de Deus para a vida de um ser humano, independente da religião que ele esteja, ele pode ser um índio lá no meio do Amazonas que nunca ouviu falar de religião, que nunca ouviu falar de civilização, mas se ele tiver fé, se ele olhar para o céu, se ele entender há um, um ser superior que criou tudo isso aqui, que me criou, porque nós já temos essa consciência dentro de nós, irmãs. Né? Nós fomos formados pelo Senhor, nós somos um ser corrompido, às vezes no pecado, gerado ali, mas nós temos uma consciência de Deus. A criança, ela nasce com uma tendência à espiritualidade. Eu li um livro que eu amei, em inglês, A Espiritualidade da Criança. Eu fui na palestra dessa autora, ela é uma judia, ela é neurocientista, e ela disse isso, e é uma verdade, porque eu vejo pela minha própria vida. Eu sempre tive um desejo por coisas espirituais, desde criança, mesmo tendo uma mãe que não tinha muito conhecimento de muita coisa, que vim de uma família que não tinha muito conhecimento, assim, não me deu muita instrução, não, mas eu tinha uma sede espiritual. E toda criança nasce com isso, toda criança. E ela diz nesse livro que cabe a nós direcionarmos as crianças para a vida espiritual. Toda criança nasce já, né, com bondade. Tem crianças, lógico, né, irmãs? O pecado está aí, mas você vê uma criancinha, ela tem a bondade dentro dela, ela não tem coragem de matar um bichinho, uma formiguinha, porque isso é a bondade do Senhor que está dentro de nós. E nós temos que inclinar essa criança a conhecer o Deus que a criou. Mas voltando aqui na mulher, hoje o Senhor quer te curar, quer te restaurar. É a porta da fonte, é a porta do descanso. Né? Hoje é sábado, é aquele dia do descanso, né? Aquele dia que eu gosto, quando fala na Bíblia, tira esse dia para você descansar, não vai fazer nada. Eu gosto da frase, né? Eu criei a frase, né? Criei não, já existia, mas eu botei para mim, né? Hoje é dia de não fazer nada e depois descansar, né? Não é bem assim, mas vocês entenderam, né, irmãs? Então é um dia que foi o próprio Deus que criou esse dia com essa conotação de paz, de descanso. E a fonte, ela vem com isso, ela vem com descanso. Quando nós encontramos a fonte da vida, que é Jesus, ela traz descanso para o nosso espírito. Ela vai nos ajudar a ter força para restaurar aquelas portas. A gente pode pegar ali daquelas águas e limpar esses lugares, né? Regar lugares secos na nossa vida, regar nosso coração, regar nossa mente. Já viu aquelas imagens da terra
lá do Nordeste, ou terras secas, que está até rachando assim. Talvez tenha áreas na nossa vida que hoje a gente precisa deixar essa fonte correr, jorrar. E eu quero terminar com Jeremias capítulo 2, no versículo 13. Deus chamando a atenção do povo e fala: porque o meu povo fez duas maldades. Eles deixaram a mim, que era manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então, é difícil falar isso, porque tem muita gente que não entende, tem muita gente que não consegue compreender essa dimensão, que existe uma fonte de água viva, que é o Senhor, e a gente, ao invés de estar ali, deixar ser guiado, clamar como Moisés clamou, deixar ser guiado essa fonte de descanso, a gente vai cavar cisterna, que é o que eu já falei em outros devocionais. Imagina você cavar uma cisterna, irmã. Que luta que é. Imagina a luta que foi Jacó cavar os poços, né? Cavar ali o poço. Depois Jacó cavou vários poços, deixou para Isaac. Os inimigos estavam entulhando o poço. Não deixe o inimigo entulhar a sua fonte. Talvez a sua porta da sua fonte hoje precise ser restaurada porque está entulhada. Talvez o lixo não foi jogado lá na porta de ontem, né, que eu estava falando, mas está sendo jogado dentro da porta, dentro da fonte. Vamos tirar esses lixos, vamos deixar essa água viva jorrar. E é isso que o Senhor tem para nós hoje. Hoje Ele quer te curar, mas para te curar, você precisa ter um encontro com Ele. Você precisa ouvir o que Ele está falando. Como Moisés, quando foi clamar, ouviu de Deus isso. Lê lá de novo o Êxodo, capítulo 15, que é maravilhoso, que fala assim: então eu trouxe vocês aqui, agora eu vou provar vocês, né? Eu quero que vocês me ouçam, eu quero que vocês guardem os meus mandamentos. A gente tem que fazer a nossa parte também. A gente só quer as fontes de água viva, as fontes de água doce, queremos os milagres, mas não queremos fazer a nossa parte. Não tenha medo dos confrontos. Nosso Deus não é um Deus que ele veio para te humilhar, para te fazer sofrer. Quando ele nos confronta, ele vem nos curar. Todas as vezes que eu fui confrontada por Senhor, eu recebi cura maravilhosa. Eu recebi novos níveis, né? Há uma escada. Lembra da escada de Jacó? O que Deus mostrou para Jacó quando ele fugiu ali de Esaú, que ele deitou a cabeça naquela pedra, que ele clamou, que ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou te dar o dízimo, eu vou te obedecer. Ele teve um sonho. Qual era o sonho? Uma escada. Uma escada que ligava a terra no céu, o céu na terra, os anjos desciam e subiam por aquela escada. Aquela escada é para a gente também subir. E a gente vai degrau por degrau, degrau por degrau. Tá bom? Tenha um sábado de vitória. Hoje eu tô um pouco assim, ansiosa, feliz. Tem muitas coisas para fazer nesse sábado especial. E é isso, tá bom? Que o Senhor abençoe todas vocês. Receba da água viva do nosso Jesus. Deixa ele sentar na beiradinha do seu poço e conversar com você. Deixa ele mostrar para você aquilo que pode estar entulhando o seu poço, né? E beba das águas dele. Deixa ele renovar essas águas do seu poço. Um beijo, fica com Deus.